Bom dia! Calimera, Amanda! Bom dia, gente! Hoje a gente vai falar de Grécia! Bom dia nesse sábado maravilhoso! Dia 2 de maio! Galera do Facebook tá me escutando? O áudio tá bom? Instagram, bom dia, Schmidt! Bom dia, Lica! Estão vendo esse aviãozinho aqui, ó? Manda para os amigos de vocês, convida os amigos de vocês que gostam da Grécia, que querem saber um pouquinho mais sobre o continente. Bom dia, Marcelo! Deixa eu colocar o nome aqui. Grécia. Ui. Grécia. Peloponeso. Agora quem entrar já sabe do que a gente vai discutir. Vamos começar, galera? Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Deixa eu fechar aqui o YouTube para começar a conversar com vocês. Oi, Maria! Sofrendo sem viajar? Estamos! Bom dia, galera! Bom dia, André! Tudo bem, querido? Olha, primeiro de tudo, obrigada por vocês estarem aqui, né? 8h30 da manhã, num sábado. Então, muito obrigada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Grécia. Lembrando que esse projeto aqui, né, vai até o final da semana que vem. São 9 lives que eu trago para vocês, alguns roteiros que eu já fiz aqui dentro do Acordei Quero Viajar, que eu estudei, para trazer informação para vocês. Não é nem um incentivo à viagem nesse momento, pelo contrário, a gente sabe que tem que ficar em casa, se protegendo as pessoas, né? Então é uma maneira mesmo de trazer informação e entretenimento. Espero que vocês gostem. E nosso tema hoje é a Grécia. Meu Deus! Olha, Antônia, sofrendo mesmo sem viajar. Estaria chegando em Budapeste hoje. Vocês sabem que eu recebi tantas mensagens de vocês dessas lives, de gente com viagem programada. Eu tô fazendo parte de uma campanha Não Viagem, adie, né? Então se vocês conseguirem adiar isso é maravilhoso, porque a gente, ainda assim que espere um pouquinho, vai conseguir movimentar o mercado de turismo que tá sofrendo tanto, né, gente? Porque a gente vai ter consequências em todos os sentidos. E o turismo é um desses segmentos que vai sofrer absurdamente. Eu tenho agência de turismo, né, uma pequena agência que vocês sabem que é a Acordei Expedições. Então, a gente tem que se informar e participar. Então, não cancelem, adiem. Bora lá falar de Grécia. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vão colocando aqui nos comentários, tá bom? Eu vou falar sobre uma região hoje, né? Vou dar uma introduzida a vocês, um pouco sobre a história da Grécia, rapidamente, para que vocês entendam a linha de raciocínio que é o mundo Grécia. Porque, gente, é fantástico. A Grécia, estudar a Grécia entre ontem e hoje, eu assisti inúmeros vídeos para poder tentar fazer uma resumidona para vocês. E é sempre uma aventura, porque muitas coisas do que a gente vive hoje efetivamente foi porque os gregos desenvolveram, né? Então, e eu vou falar de uma região específica depois, que é o Peloponeso, que na minha opinião é uma das regiões mais incríveis da Grécia, né? E quando eu fiz essa rota foi em 2017. Em 2017 eu apresentei um projeto em uma feira internacional de turismo,
que chamava-se Berços da Civilização, que foi onde saiu a minha viagem do Egito, a minha viagem para a Grécia, que é esse roteiro que eu vou falar aqui, a viagem para a Itália, que nós falamos no comecinho dessa semana, a parte do roteiro, né, que a gente falou de Ravenna, de Nápoles, de Pompeia, e parte desse roteiro todo foi na Grécia e foi estudado isso, né? Eu não escolhi a região do Peloponeso assim aleatoriamente, foi porque eu fui no inverno também. Então, a Grécia é um país para se visitar o ano inteiro. E geralmente as pessoas não visitam no inverno. E eu fui durante o inverno, achei sensacional, porque eu só visitei o continente. Eu não fui para as praias, óbvio, né? Não vou fazer o que lá nas praias durante o inverno? Não tinha muito sentido. Mas vamos lá dar uma introduzida, né? Foi na Grécia que criou-se, né, a propriedade privada, a pública, o conceito de cidadania, a democracia, a filosofia. Então, muito do que a gente vive hoje foi criado lá na Grécia há muitos e muitos anos atrás. E os gregos, gente, é uma mistura de povos sem fim, é uma misturaiada. Eles viviam nas montanhas em tribos. Imagina aquele monte de montanha dentro do continente da Grécia e até mesmo nas ilhas, né, nas ilhotas também. Todos povos em nichos pequenos, né, que você possa imaginar, tinha. E essas tribos, elas ficavam isoladas. Mas, ao mesmo tempo, como fala? O que eles tinham em comum? Eles tinham muitos dialetos em comum, eles tinham muitos costumes em comum. Então, por ter tudo isso, eles conseguiam se comunicar. Claro que não era a mesma coisa, mas eles conseguiam se comunicar. E nisso, gente, vamos voltar 2000 anos atrás. Lembra do Egito, quando eu falo 2000 anos atrás? Também estava acontecendo algumas coisas lá na Grécia, né? E nessa época tinham duas civilizações que meio que dominavam a paradinha lá na Grécia, que eram os cretenses ou minoicos, que eram a galera que ficava lá na ilha de Creta, né? E os micênicos, que é o que ficava lá no continente, mais pra cima. Então, esses dois povos, eles, lá no início, há 2000 anos atrás, eles fizeram muita história, né? O povo de Creta meio que dominou tudo por um tempo. E aí a gente tem a lenda do Minotauro. Lembra do Minotauro? Então esse mito representa, na verdade, os cretenses prendendo os gregos, né, os micênicos na ilha de Creta. Então, essa parte da história não tem como a gente ir para a Grécia sem entender isso, porque muitas das coisas que nós vamos ver, muitos dos monumentos que nós vamos ver, faz referência a essa época, inclusive na Rota do Peloponeso, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá bom? Bom, mas isso é só uma introduçãozinha, séculos e séculos se passaram, e aí a gente tem mais dois representantes da história da Grécia, que é Atenas e Esparta. Lembram daquelas guerras sangrentas todas? Pois é. Os espartanos são considerados aqueles sanguinários, né? Eles eram muito disciplinados e Atenas era considerado um povo mais pacífico, mas também não deixava de ser, né, sangue na caveira, acho que é assim que fala. E aí, gente, o que aconteceu? Esparta e Atenas começaram a brigar, e chegou uma época que Atenas foi lá na Pérsia e falou assim pro exército persa: Pérsia, vem aqui me ajudar a destruir o exército espartano. Só que naquela época, olha isso, olha como o negócio é louco. Olha a Rê Lourenço falando que o Peloponeso é maravilhoso, Bom, Atenas foi lá e falou pra Pérsia: Pérsia, vem aqui me ajudar a derrotar Atenas. Só que naquela época, olha isso, a Pérsia era só o maior exército do mundo. Eles tinham mais de 120 mil pessoas. Então eles conseguiam dominar tudo por onde eles passaram. E aí, vendo a burrada que eles tinham feito, Atenas desistiu dessa parceria em um momento e a Pérsia ficou muito pé da vida. Nossa, como eu fui lá convidar o maior exército do mundo para lutar contra um inimigo interno. Se a Pérsia vem para cá e quer dominar tudo, imagina, ele consegue dominar
o meu continente não, o meu território inteirinho. Então vocês imaginam que na época a Pérsia tinha cerca de 120 mil soldados. Esparta tinha cerca de 10 mil. E Atenas cerca de 10 mil. Ou seja, era para desenvolver uma guerra. E foi isso o que aconteceu, né? Os persas acharam que, como assim? Atenas vem aqui, me convida e vai embora. Então eles foram até lá, tiveram muitas guerras, muitas, que a gente chama de guerras médicas, depois vocês pesquisem, né, quem tiver curiosidade. A maioria dessas guerras foram os atenienses, né, quem ganharam, e durante um bom tempo o persa saiu de cena, e aí começou guerras e guerras dentro do território grego, dentro, que a gente chama da bendita Guerra do Peloponeso, que é cerca de 430 anos antes de Cristo, tá? Gente, tudo isso que eu tô falando é antes de Cristo, só para vocês se situarem no mapinha, tá? Cronológico, antes de Cristo, tá? E aí, durante 27 anos, imagina, grego lutando contra grego, guerras dentro do próprio território grego, né? E ali, meio que Esparta ganhou a maioria das guerras contra Atenas, porque esses dois ainda eram os principais. Bom, passou-se mais um século, e aí quem entra em cena, né? Porque imagina, os exércitos estavam enfraquecidos. Quem entra em cena é a Macedônia, que vem lá pelo norte, entrando como não quer nada com nada. E a Macedônia era de quem? Nada mais, nada menos do que o Alexandre o Grande, que a gente conhece, que inclusive foi para Alexandria, no Egito. E a Macedônia domina tudo, gente. Domina os persas, domina o Egito, domina a Grécia. E a gente já sabe, né, que Alexandre o Grande foi um dos grandes reis, um dos grandes imperadores desse mundão da nossa história. Então, essa é uma pequena introdução da história da Grécia para vocês. Uma pequena mesmo, para vocês entenderem o que foi o Peloponeso, que vai ser a região que eu vou falar mais aqui para vocês, né? Então, Guerra do Peloponeso, aquela região ali que é para baixo de Atenas, tá? Que a gente chama de Peloponeso, que pega Corinto, Náfplio, várias cidadezinhas incríveis. É ali que foi todo o Peloponeso. Ó, Amanda, mandou bem. A Amanda é especialista em história, né, Amanda? Obrigada. É muito difícil resumir a Grécia em algumas palavras, gente. É muita história para contar. Bom, mas antes de começar a falar sobre a rota, que ela é relativamente curta, tá? Eu quero falar um pouco da mitologia grega. A mitologia grega, ela tinha vários deuses, assim como a mitologia egípcia. Era Deus para tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tinha Deus. E eu confesso para vocês que eu já li bastante a respeito da mitologia grega, mas eu tenho muitas dúvidas porque de tudo nasce um Deus. Para vocês terem uma ideia, tudo é sagrado para eles. Absolutamente tudo, tudo. Por isso que tinha templo para tudo quanto é lado. Olha, eu não sei qual é o seu nome, mas você fala muito bem. Obrigada! Tem templo na Grécia para tudo quanto é lado. Claro que muitos foram destruídos, né, por conta de muitas guerras que teve. Mas, para vocês terem uma ideia, eles construíam templo para tudo. Ah, isso aqui a gente considera sagrado, então vamos transformar em Deus. Aí virava um Deus lá. Então, essa característica da Grécia, ela tem influência também de todos os lados, né? Os povos, eles ficavam isolados, mas eles, de alguma maneira, tinham influência. E foi na Grécia, gente, através de toda essa questão mitológica, porque vocês imaginam, ó, vamos falar de mitologia, que é algo bem lúdico. Esses templos que eram construídos, era como se fosse as igrejas. Imagina as igrejas que a gente tem depois de Cristo. Né, que a gente construía as igrejas para Deus, construía as igrejas para Jesus, para os santos. Eles construíam templos. Assim como no Egito a gente tem os templos dedicados aos deuses deles, lá Horus, Osíris, Ra. Então era a mesma coisa, né? Para contemplar
aquele deus. E por conta toda dessa influência da mitologia, a arte foi algo sempre muito aflorado na Grécia. Então as pessoas viajavam mesmo, que é maravilhoso, porque imagina, o teatro se desenvolveu lá. Não se sabe se foi efetivamente lá que ele nasceu, mas ele se desenvolveu lá. A comédia, para vocês terem uma ideia, o drama, né? Olha que interessante isso. E uma coisa só os homens podiam atuar, tá? Então eram os homens que representavam naquela época. Então a gente tem nascendo na Grécia a filosofia, a arte, a pintura, a arquitetura, não nascendo, mas se reinventando, se multiplicando. As pessoas lá deixavam as coisas aflorar, sabe? É isso que eu acho interessante na Grécia. Eles exploravam muito a questão dessa parte lúdica das artes, muito mesmo. E por tudo isso, a gente tem algumas rotas específicas para poder decidir. Concorda que em uma viagem só não dá para fazer a Grécia toda? Primeiro, porque tem inúmeras ilhas. A gente tem ilhas a perder de vista, né? Tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, quanto abaixo. Então, é uma região extremamente rica para conhecer em relação à natureza. Em relação à história, acontece a mesma coisa. Quando eu fui para a Grécia, eu tinha a opção de ir ou para o norte ou para o sul. Eu queria fazer os dois, mas não dava. Eu tinha somente uma semana no país, na verdade foram 8 dias, que eu tive que escolher, né? A gente tem que fazer uma opção. Só que daria para ficar tipo um mês só explorando a parte do continente. Como eu disse para vocês que eu fui durante o inverno, e eu escolhi durante o inverno porque como o projeto era Berços da Civilização e eu queria explorar a parte continental, fez todo sentido, né? Dizem que Atenas no verão é uma e Atenas no inverno é outra. Eu super acredito e quero conhecer Atenas durante o verão, né? Mas foi uma experiência sensacional ter ido durante o inverno. A Mariana, ela tá perguntando, vale a pena fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas? Mariana, eu nunca fiz um cruzeiro pelas ilhas gregas, mas não é o tipo de turismo que eu gosto muito. Eu prefiro explorar as coisas com mais calma. E o cruzeiro, que pode ser uma experiência legal, sim, ele vai parando aqui, parando ali, parando aqui, parando ali, então você desce e sobe do navio, desce e sobe do navio. Eu não gosto muito disso, eu prefiro ficar no lugar e fazer as coisas com mais calma, sabe? Ah, não, eu tenho pouco tempo e é a única forma que vai dar para eu conhecer tudo. Ok, aí já é uma outra realidade, né? Mas vamos começar lá por Atenas, que é uma cidade encantadora. Eu achei linda, 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 linda. Eu fiquei ali na região de Placa, que é super turística. Confesso para vocês que eu me arrependo um pouco de ter ficado ali, porque é muito turista, né? Naquela época. E então eu achei que se eu ficasse um pouquinho mais afastada, eu acho que seria mais interessante, que eu poderia ter um contato maior com os locais. Que é o mais legal de tudo, né? Você saber como os locais se comportam, como eles vivem. Mas quem quer ficar bem localizado turisticamente, ter acesso a todos os restaurantes, a tudo ali, é em Placa que tem que ficar. E é em Placa também, ali na região, que fica, gente, a Acrópole, né? Do meu quarto, para vocês terem uma ideia, quando eu abri a janela, eu conseguia ver a Acrópole lá do alto. Porque como ela fica em cima de uma colina, ela dá para ser... Todo mundo que tá ali embaixo consegue ver a Acrópole estrategicamente de algum lugar ali do meio da cidade. Então, praticamente todos os lugares que você ficar ali na região de Placa, você vai conseguir ver a Acrópole. E isso é muito legal para quem procura algo mais turístico, que não tenha que ficar se deslocando tanto, entendeu? Uma coisa que me chamou muito a atenção são os cafés. Atenas tem muitos cafés, muito, 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 muito. Então, qual que era o legal de estar em Atenas no inverno? Eu visitei muitos museus. Então eu visitava o museu, parava, tomava um cafezinho, continuava. E o café deles é muito maravilhoso. E na hora de comer, era aquela coisa, né? O que eu vou comer hoje? Porque a cultura gastronômica da Grécia
tá ali, né? A gastronomia grega tá entre as minhas favoritas no mundo. Eu comi muito polvo, que é um prato que eu gosto bastante. Tem um café agora lá que eu esqueci o nome, mas é sensacional. Todos os lugares que você vai, as pessoas querem tomar esse bendito café. Eu vou pegar o nome e vou mandar pra vocês, tá? E então é dessa maneira que se explora a cidade. E quem gosta de cultura tem uma infinidade de museus, são mais de 150 museus, se eu não me engano. Quando eu estive na cidade, como a ideia era explorar a parte cultural, o escritório de turismo me deu uma infinidade de guias ligados, sabe, gente? Foi muito interessante. Olha aqui a galera comentando. 3 ilhas que ficam próximas a Atenas: Hidra, Poros e Aegina. Mas o que eu amei de todas foi Santorini. Santorini já tem que pegar um barco, né, pra ir pra lá, ou o avião. Lia Luna. Fiz esse cruzeiro de 3 ilhas em um dia e foi válido, mas teve um outro de 3 dias que pegamos lua cheia e teve um atraso para desembarque, para conhecer Santorini e aplaudir o pôr do sol. Fui no verão, os sorvetes são maravilhosos. Visitei Atenas no inverno, adorei. Pouca gente nas ruas, você consegue aproveitar melhor os museus. Eu concordo, Arturo. Concordo com você, foi essa mesma experiência que eu tive. Eu achei muito bacana. O clima de verão, como tem muitos cafés, aquela coisinha toda bonitinha, eu acredito que deve ser bem interessante também. Mas eu achei que o inverno, ele tem essa capacidade de conectar mais com a história. Foi a minha sensibilidade, tá? Tem um museu também da Acrópole que fica bem pertinho, né? Em frente, na verdade, é um museu extremamente bem estruturado. Dá pra ficar horas lá tentando entender um pouco sobre a história da Grécia. Eu achei que ele tá muito bem desenhado, também é um museu fácil de entender. Só que, gente, não dá pra ir nesse tipo de lugar se você não estudou sobre o país, se você não estudou efetivamente um pouco sobre a história, porque você não vai ficar perdido, você vai ver um monte de estátua e não vai entender o porquê, né? Bom, agora efetivamente a gente vai entrar na rota do Peloponeso e eu escolhi ficar 4 dias em Atenas para explorar ali a região, 3 dias inteiros, e depois eu fui para Nefplio. Nefplio, vocês lembram da cerejinha do bolo, que eu gosto de escolher cidades que geralmente a gente não tem tanto turista brasileiro para poder apresentar coisas diferentes para vocês? Eu fui para Nefplio. Alguém aqui já ouviu falar de Nefplio? Pois é um lugar lindo, lindo, lindo. Olha, Amanda, eu passei 6 horas no Museu Arqueológico de Atenas. Meu hotel era bem pertinho. É mais ou menos isso, Amanda. 6 horas eu acho que é o quase o dia inteiro é muito válido, né? Eu digo que a gente tem que separar um dia só pra esse museu. Bom, mas chegando em Nefplio, que por incrível que pareça, muita gente não conhece, fica a cerca mais ou menos de 2 horas de Atenas. Eu fui pra lá de ônibus, porque eu tava viajando sozinha, e quando eu tô viajando sozinha eu não gosto de dirigir, então eu me viro com transporte público. Foi super tranquilo chegar, eu peguei o ônibus na rodoviária de Atenas e desci literalmente no centrinho de Nefplio, que é uma cidade super pequenininha. E é lindinha, é lindinha, é lindinha. E ela tem uma importância para a história da Grécia muito grande. Ela foi a primeira capital da Grécia, gente. Grécia é país mesmo. E entre 1829 e 1833, tá? Depois de 1833, aí foi Atenas que passou a ser a capital do país. Mas olha que interessante. Nefplio é uma cidadezinha que fica nos arredores de vários sítios arqueológicos. Por isso também que eu escolhi ficar ali na cidade 4 dias. Eu fiquei num bed and breakfast, tipo uma guest house maravilhosa. Tem post disso no blog, no Acordei Quero Viajar, onde eu falo tudo sobre Nefplio. E o que eu fazia? Durante a manhã eu explorava a cidade de Nefplio e durante a tarde eu visitava os sítios arqueológicos que ficam em volta de Nefplio. Isso foi a melhor coisa que eu fiz, eu indico super. Se você tiver de carro é mais fácil ainda, né? Na verdade o ideal é fazer a região do Peloponeso de carro, que você tem essa facilidade.
Mas se você for sozinho, como eu fui, também não tem problema, você consegue se deslocar com o ônibus, né? E ali pertinho tem 2 lugares que são extremamente importantes, que é o sítio arqueológico de Micenas e o sítio arqueológico de Epidauro, tá? Micenas, lembra lá no começo do nosso vídeo que eu falei que há 2000 anos atrás nós tínhamos 2 povos que meio que dominavam a região, o povo de Creta e o povo de Micenas? Então, esse sítio arqueológico de Micenas é surreal. Eu peguei um ônibus lá em Néfplio, porque tem horário, por exemplo, sai 1 hora, 3 horas, volta 4 horas, 2 horas, então é tudo pontuadinho, assim, muito simples de entender. Amanda, eu assisti seu vídeo de Néfplio e ajudou muito. Eu fiz várias lives de lá, né? É verdade. Eu fiz várias lives de lá. Bom, mas a civilização micênica é considerada uma das sociedades mais sofisticadas em termos de cultura grega, gente. Porque eles tinham uma disseminação artística enorme. E olha que interessante. Dizem alguns estudiosos que as mulheres, elas, dentro dessa civilização, tinham uma participação meio que igualitária. Elas eram mais ativas entre os povos. Eu achei isso muito legal. Quando eu visitei, eu me atentei bastante nisso. É claro que não é explícito isso, né, no sítio arqueológico por conta de tudo, mas é interessante você estudar e ir lá naquele sítio arqueológico e saber dessa condição. Muda toda a experiência. E esse sítio arqueológico, ele é grande, ele é enorme. E ele também fica no topo de uma colina, no meio do nada, tá? Eu indico com certeza visitar, mas mais uma vez, tem que entender um pouco sobre a história da Grécia. Não vai visitar o bendito do sítio arqueológico que só vai ter pedra, né? Como muitas pessoas dizem, que realmente, se você não souber, vão ser um monte de pedras efetivamente. Você não vai saber o que significa e a importância daquilo. E paralelo ali, tem um outro sítio arqueológico, que é o sítio arqueológico de Epidauro. Epidauro é um teatro que foi construído no século IV, quarto século antes de Cristo. E ficou famoso por conta da acústica, né, que era perfeita. Para vocês terem uma ideia, lá cabem cerca de 14 mil pessoas. 14 mil pessoas. E a pessoa que está lá na última fileira, ela escuta o que a pessoa lá no meio tá falando. É impressionante. Eu não sei se vocês viram, mas quando eu visitei o teatro, tem um videozinho aqui no Instagram e também no Facebook, que eu vou até o meio, grito, e aí sai aquele eco, sabe? Eco, 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 eco. E esse eco, 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 eco também tá na mitologia grega. Acreditem, está. Bom, e o teatro de Epidauro, olha só que interessante. Ele foi totalmente tomado pela vegetação, né? E ficou muitos e muitos séculos ali. Para vocês terem uma ideia, ele foi descoberto só no século XIX. Tipo, século XIX, pouco tempo atrás. Então, ele está muito conservado. E lá dá pra ver como que os gregos, né, naquela época, eles utilizavam a arte. É impressionante. E ele tem essa acústica perfeita por conta da posição que ele está. É muito interessante isso, né? Que ele fica... ele é mais ou menos assim, ó. É um círculo, né? Meio aberto. E aqui a gente tem um monte de vegetação, tudo. Mas dizem que é por conta desse formato meio circular dele, pelo tamanho... de tudo, cada detalhezinho faz com que a acústica seja perfeita. Eu fiquei impressionada. E ali também, dentro do teatro, dentro do sítio arqueológico, tem alguns outros lugares que são sítios arqueológicos diferentes, dedicado a Apolo, por exemplo, que também está dentro da mitologia grega. Então, é um lugar que tem que ficar um tempão olhando, sentindo e entendendo como que funcionava naquela época. Esse teatro ele foi basicamente construído já na época de Atenas e de Esparta, tá? Ele não é na época dos micenas, é mais pra frente. E aí, gente,
a minha viagem terminou aqui, tá? Infelizmente eu não tinha mais tempo, mas tem 2 lugares que eu acho que vale a pena incluir se vocês forem fazer a Rota Peloponeso, que é Monemvasia, que fica mais ao sul, né, cerca de 300 quilômetros de Atenas, mas é um lugar incrível para quem gosta de praia, para quem gosta de bons restaurantes, é um vilarejinho pequenininho e vale muito a pena. Vou repetir o nome para vocês, Monemvasia. Queria ter ido, não consegui. E um outro lugar que está na wishlist e que assim é um sonho de consumo é a ilha de Creta, efetivamente, né? Uma das principais ilhas gregas, e muita gente também não faz a ilha de Creta, faz Santorini, como é que é o nome? Do outra ilha? Mykonos, e não faz a bendita ilha. Olha aqui a galera comentando. Os gregos são perfeitos, comida gostosa, gente bonita e receptiva. Eu tenho que concordar com você, viu, Carla? Porque o que tem de gente bonita naquele país é impressionante, impressionante. E a comida também é maravilhosa. Ah, Amanda, as montanhas ao redor são incríveis, são mesmo. Outro lugar que eu amei demais foi Meteora. Todo mundo fala de Meteora, eu também não consegui ir. Também é um sítio arqueológico demais, né? E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, em Nefplio tem praias. Então, se vocês quiserem fazer essa rota durante a primavera ou o verão, é válido. E as praias de Nefplio são incríveis! Eu juro, gente. Tem que acordar cedinho pra ver a posição do sol em relação ao mar, porque muda, a experiência é outra, né? E tudo como é forte, são lugares altos, você tem uma visão muito grande e diferente da cidade. É isso que eu me apaixonei em Nefplio. E isso foi bem interessante. Olha lá. Agora vamos para Creta, tá? Creta, para vocês terem uma ideia, voltando lá 2000 anos atrás, com a civilização minoica, né, ou cretense como eles falam, é considerada a mais antiga da Europa, tá? Então, olha a importância de ir até a ilha de Creta, quem vai à Grécia, e entender sobre essa civilização que é considerada a mais antiga da Europa, tá? Ela foi dominada, para vocês terem uma ideia, durante todos esses anos de vida, foi dominada por bizantino, romano, árabes, venezianos, turcos, e até que em 1913 passou a fazer oficialmente parte da Grécia. Então não é recente, né? 1913, cento e pouquinhos anos, né, que ela faz parte da Grécia. E a Creta conserva esses vestígios de todos esses lugares e ruínas. Isso é muito legal. Eu não tive a oportunidade de ir. Eu li que muitos lugares ainda estão bem conservados, mas outros não. Outros a gente só consegue ver algumas coisinhas. Além do que, as praias de Creta são paradisíacas. Tem algumas que são mais isoladas. Se alguém tiver dicas sobre as praias de Creta, divide aqui com a gente, né? E a questão que me chamou muito a atenção também foi essa questão do Minotauro, que ele é totalmente ligado à mitologia grega, que eu vi num vídeo de um professor de história que ele fala que esse mito do Minotauro, ele surgiu para falar muito sobre como os cretenses, né, o povo minoico, prendia os micenas lá na ilha, né? Porque se a gente lembra, a parte continental da Grécia, ela tá aqui, a ilha de Creta, ela tá mais aqui para baixo, então tinha toda uma questão de deslocamento, né, gente? E isso eu achei muito interessante entender toda essa questão. Olha, esse foi o meu roteiro lá na Grécia. Eu tava me preparando para voltar agora, né, para conhecer uma outra parte, porque por conta do Acordei Expedições eu quero fazer algumas expedições diferentes para a Grécia. Não vão ser expedições tradicionais, que você vai lá, vai para a praia, não vai ser isso, vão ser coisas totalmente diferentes, voltadas para realmente para quem tem uma pegada mais cultural. E claro, vamos aproveitar as praias, mas não vão ser as praias mais conhecidas, né? Eu quero trazer algo diferente. Então eu ia fazer um outro estudo do país, que vai ficar para 2021.
porque eu queria conhecer entre as estações, né? Ou maio, ou outubro, ou até mesmo setembro, que eu acho que são datas interessantes de visitar. Eu não gosto muito de viajar em alta temporada, eu acho que a gente perde um pouquinho da experiência de ter o contato com o melhor, que é o povo, né? Pra mim essa é a melhor parte da viagem. Então, pode ter certeza que em breve a gente vai ter um roteiro pra Grécia, um roteiro diferente, tá? Assim como esse roteiro eu trouxe aqui pra vocês, ele foi desenvolvido e estudado por mim, eu vou trazer outros, né? Com certeza vai ter Néflio, vai ter o Peloponeso, porque é uma região especial na Grécia, que ainda o brasileiro não explora tanto quanto deveria, né? A gente tem mais a cultura de ir pras praias, como eu disse, que são maravilhosas também, mas eu acho que dá pra conhecer uma outra Grécia que tá ali, sabe? Falando, vem pra cá, e a gente não tem tanto esse contato. Olha o Maurício, querido, obrigada por estar aqui mais um dia, viu? Me dá sua opinião, compensa ir de cruzeiro pelas ilhas? A gente teve essa pergunta, né? E lá no início eu disse que não é o tipo de turismo que eu gosto. A não ser que você tá ali no meio das ilhas e queira visitar uma ou outra, mas assim, pontualmente, ficar fazendo várias ilhas eu não aconselho. E principalmente aqueles cruzeiros grandes, sabe? Aqueles grandões que vão fazendo várias ilhas, parando e voltando. Não é o tipo de turismo que eu gosto. Eu gosto de ficar lá, hospedada, andar pela ilha durante a noite também, porque é uma outra experiência você andar. É a mesma coisa de Néflio. Tem gente que faz bate e volta pra Néflio em um dia em Atenas, porque é muito pertinho. Mas, o legal é você sair à noite pra ir lá naquele bistrozinho pequenininho, conhecer a culinária totalmente local, que o cara tem aquele restaurante há 30 anos, sabe? Isso é o que é legal. Então, eu sou mais dessa galera, sabe? De ficar explorando de uma outra maneira, tá? Gente, é isso. Obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse dia de Grécia, esse país incrível, incrível. Promete pra mim que vocês vão estudar mais sobre a Grécia? Promete, porque é muito importante saber sobre a Grécia. Muito, muito, muito. Amanhã a nossa live vai ser um pouquinho mais tarde, porque é domingo, né? E eu vou dar um espacinho pra vocês, vai ser 9h30 da manhã, tá? Então a gente vai dormir mais uma horinha. Amanhã nós vamos falar sobre o Egito! O meu país preferido, vocês sabem disso. Então, amanhã a gente vai ter Egito, 9h30 da manhã. Eu espero todos vocês aqui, tá? Eu vou falar sobre essa cultura incrível que transformou o planeta, assim como os gregos também, né? Tem uma importância surreal para nossa vida. Fiquem em casa, galera, se cuidem, vamos mandar a nossa melhor energia para o planeta Terra nesse momento, a nossa melhor energia, né? Tem tanta gente precisando de uma palavra do bem e tantas nações sofrendo tanto nesse momento. Então, vamos mandar a nossa melhor energia para as pessoas. Um beijo para vocês, usem álcool em gel, fiquem em casa. Tchau!